Queridos irmãos, vos saúdo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria, irmãos, estar reunido convosco mais uma vez e tendo esta grande oportunidade e responsabilidade também de vos transmitir a palavra de Deus. Meu desejo é que realmente Deus possa falar convosco. Deus possa falar conosco, enquanto estarei aqui transmitindo a sua palavra, que seja realmente de proveito para a sua igreja, para todos nós. Amém? Quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, versículos 35. A partir do 35. Muito bem, gostava que os irmãos ficassem de pé para lermos a palavra do Senhor. Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda, ou seja, para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do mar, do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Jesus. Muito bem. Isto é uma passagem muito conhecida de todos nós, não é verdade? Mas certamente Deus sempre fala através da sua palavra. A palavra do Senhor sempre tem uma mensagem nova. Ela é sempre nova a cada manhã. Ela nunca fica ultrapassada. E eu costumo dizer que esta palavra é mais atual do que a edição do jornal que ainda sairá amanhã. Amém? Ainda. O jornal que vai sair amanhã, esta palavra é mais atual do que ele. Um dia depois, ninguém quer mais ler aquele jornal, porque já não tem graça, já não interessa. São notícias passadas, são coisas que já ficaram para trás. Mas esta palavra nunca passa. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Ela é sempre poderosa, ela é sempre viva, ela é sempre atual, é sempre Deus falando conosco. Tem sempre uma mensagem de refrigério, tem sempre uma resposta de Deus para nós. Muito bem. O assunto desta leitura fala sobre algo que aconteceu lá na região da Galileia, no princípio do ministério de Jesus. Jesus começou indo para a região da Judéia, quando foi ao encontro de João Batista, para ser batizado no Rio Jordão. Caminhou muitos quilômetros até lá chegar. Mas após ter sido batizado, e após aquele episódio de ter jejuado 40 dias e 40 noites, e ter sido levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, depois da morte de João Batista, Jesus voltou para a Galileia. E mudou-se de Nazaré para Cafarnaum, onde passou boa parte do seu ministério, e ali foi que ele começou a pregar.
começou a pregar e a dizer que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Conhecemos bem a história que ele passou pela praia, encontrou Pedro e João, encontrou Pedro e André, Tiago e João, e os chamou para que o seguissem, para que fossem eles feitos pescadores de homens. E assim, chamou não só a Pedro e André, como a Tiago e João e a muitos outros, e começou o seu ministério na Galileia, e fez ali muitas maravilhas, e os seus discípulos que estavam com ele passaram a seguir, passaram a fazer da sua vida, ou seja, do seguir Jesus um estilo de vida. Eu penso que eles, deixando tudo, não deixaram apenas os barcos com as redes, mas deixaram até os seus familiares e passaram a estar com o Senhor todos os dias e todas as noites. Estavam eles ali juntamente com Jesus. E Jesus fez muitas maravilhas e eles começaram a conhecer o Mestre, o poder do Mestre, aquilo que o Senhor vinha realizando na vida de muitas pessoas, transformando vidas, fazendo coisas grandiosas como eles jamais tinham conhecido em toda a sua vida. Havia uma mudança em toda aquela região. A notícia sobre Jesus de Nazaré tinha se espalhado por todas as terras de Israel e até em terras circunvizinhas, porque vemos um bocadinho atrás que vinham multidões desde a Judeia, dos lados de Jerusalém, dos lados do Jordão, de Tiro e de Sidom, que fazem parte da região que hoje é o Líbano. Vinha toda aquela gente ter com Jesus, para ver as suas maravilhas, para ouvirem a sua voz, para serem curadas por ele. E numa daquelas montanhas ali, à volta da cidade de Cafarnaum, foi que Jesus pronunciou o seu sermão do monte, os seus muitos ensinamentos para toda aquela gente. Porém, nesta situação, neste episódio, nós lemos que Jesus decidiu passar para outra banda. Ora, eles estavam à margem do rio, aliás, do mar da Galileia, que era, na verdade, um lago. Este lago media cerca de 21 quilômetros de comprimento por 11 de largura, mais ou menos. Era chamado Mar da Galileia. Ele estava a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E mesmo sendo um mar pequeno, vamos dizer assim, ele tinha cerca de 50 metros de profundidade. Portanto, era muito fundo, não é? Jesus estava do lado de Cafarnaum, onde tinha ensinado o povo, e agora ele dizia para os seus discípulos: vamos passar para outra banda, vamos para a outra margem. E vemos que depois de tudo acontecido, quando ele chegou do outro lado, chegou lá às margens de Gadara, devem ter remado mais ou menos uns 20 quilômetros para chegarem do outro lado. Mas durante esta viagem, nós vamos ver que algumas coisas aconteceram. Ora, Jesus os convidou para fazer uma viagem para a outra margem do Mar da Galileia. E esta viagem só poderia ser feita nesta situação de barco. Ele já estava num barco porque estava a ensinar num barco. Se virmos o versículo 1 deste capítulo, diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. Ele ensinou a multidão, esteve lá muitas horas contando várias parábolas, começando pela parábola do semeador, depois explicou aquela parábola, veio a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, segundo o relato de Marcos.
Depois foi que ele convidou os seus discípulos para irem para o outro lado, para fazerem uma viagem. Todos nós sabemos o que é fazer viagem, não é? Talvez a maioria dos irmãos nunca fez uma viagem de barco, mas eles foram fazer uma viagem de barco. Certeza que não era um barco muito grande, porém não era assim tão pequeno, porque coube Jesus, pelo menos os 12 discípulos, foram com ele naquele barco. E foram fazer uma viagem. Ora, o mestre estava cansado. Porque podemos deduzir que ele estava cansado. Diz aqui no primeiro versículo que lemos, e no segundo, quando Jesus disse, passemos para outra banda, diz assim, e eles, os apóstolos, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Assim como estava, ou seja, no barco, da maneira que ele iniciou, quando começou a ensinar as parábolas para a multidão, ele ainda estava no barco, ele estava muito cansado, e vemos que foram os discípulos que deixaram, que despediram a multidão. Em outra ocasião que nós lemos que Jesus andou por cima do mar, foi uma outra vez que eles estiveram naquele mesmo mar. Jesus foi quem despediu a multidão. Nós vemos que Jesus mandou os discípulos irem, forçou os discípulos a entrarem no barco e passarem para o outro lado. Porém, ele não foi. Despediu a multidão, depois subiu ao monte para orar. Nesta ocasião, o relato diz que foram os discípulos que deixaram a multidão e levaram Jesus consigo. Só podemos entender que ele estava cansado. De seguida, podemos concluir que ele estava cansado, porque enquanto eles remavam, Jesus foi dormir. É sinal de quem está cansado, não é verdade? Aliás, eu penso que este é o único relato do Novo Testamento que fala que Jesus foi dormir. Nós sabemos que ele era uma pessoa normal, como qualquer homem, e dormia e descansava, mas este é o único relato que diz que Jesus foi dormir. É sinal que ele estava cansado. Muito bem. O mestre estava cansado. Os discípulos começaram a remar. Aqueles barcos eram certamente barcos que eram conduzidos a remo e a vela. Quando o vento estava dando condições, então içava-se a vela, preparava-se a vela para que pudessem navegar com mais velocidade, não é assim? E eles começaram a navegar. Porém, veio o inesperado. Veio a tempestade. Eu penso que muitos já presenciaram ou já souberam de situações que alguém estava em meio a uma viagem e surgiu-lhe uma tempestade, um contratempo, um obstáculo, algo inesperado que mudou tudo que estava planeado. Talvez muitos dos irmãos já passaram por isto. Eles planearam uma viagem para atravessar aquele mar para o outro lado. Mas não foi grande surpresa para alguns deles, que eram pescadores experientes. Por quê? Porque aquela região era uma região onde havia muitas tempestades. O lago, como eu já disse, ficava a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Era cercado de montanhas e o vento provocava muitas tempestades que vinham sobre aquele mar. Certamente Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores experientes, já se tinham deparado com situações assim, de tempestades vindo, quando eles estavam lá no meio do mar, a pescar ou a navegar. Não foi grande surpresa para eles. Porém, eu imagino que nesta situação foi ainda pior do que todas as que eles já tinham enfrentado. Porque eles lutaram, remaram, certamente abaixaram a vela para que não se partisse com tanta força do vento,
com tanta força da tempestade, e nós vemos que o barco já se estava a encher de água, porque a água entrava no barco, de tão grandes eram aquelas ondas. E diz a história que naquela região, naquele mar, chega a haver ondas de até mais de 6 metros de altura, num mar tão pequeno. Portanto, não foi grande surpresa para os discípulos que eram pescadores. Mas algo estranho também estava acontecendo, porque eles estavam lutando contra a tempestade, estavam lutando contra o vento, estavam lutando contra as fortes ondas, mas enquanto isto, o mestre dormia. Não era tão natural. Enquanto os outros lutavam para sobreviver, alguém dormia na popa do barco. Glória a Deus. Amém? Será que quando nós decidimos fazer uma viagem, fazemos como os discípulos, aqui no versículo 36, levaram o mestre consigo? Será que nós temos levado o mestre conosco para as nossas viagens? Para as nossas investidas, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho? Será que temos levado o mestre conosco? Se não levamos o mestre conosco, quando vier a tempestade, o que será de nós? Eles não tinham opção, eles não tinham mais opções. O barco estava-se a encher de água, eles estavam no meio do mar, uma tempestade tão grande. Agora o único recurso era acordar o mestre. Então, foi o que eles fizeram. Glória a Deus. Diz no versículo 38, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Não pensem que a almofada que Jesus tinha sobre a sua cabeça era uma daquelas que a gente temos lá em casa. Que as almofadas dos barcos era um sítio onde eles sentavam-se, que era feito ou de madeira ou de couro. Portanto, não era daquela que a gente põe a cabeça e ela molda-se a nossa cabeça e ficamos bem confortáveis. Não estava assim tão confortável para Jesus, mas ele estava dormindo. E eles o despertaram e perguntaram se ele não se importava com eles. Não te importas que pereçamos? Quantas vezes algum de nós já não fez uma pergunta semelhante assim ao Senhor? Senhor, não te importas comigo? Esqueceste de mim? Não vês a minha situação? Não te comoves com o meu problema? Não respondes à minha oração? Quantas vezes nós já fizemos uma destas perguntas ao Senhor? Bendito seja Deus. Não te importas que pereçamos? O pânico tomou conta dos discípulos. Eles estavam realmente desesperados e recorreram ao mestre. Ora, o mestre acordou e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Bendito seja Deus. Será que se eles tivessem acordado o mestre um bocadinho antes, teriam tido tanta dificuldade, remando e lutando contra a tempestade? Parece que eles tentaram resolver por eles próprios, não foi assim? Será que nós não temos feito o mesmo tantas vezes? Não temos achado que o problema, a situação não é assim tão grave e vamos dar conta, somos capazes.
Mas quando a coisa se avoluma e torna-se um obstáculo maior do que a nossa capacidade, então é que nós recorremos ao Senhor. Mas saibamos de uma coisa, irmãos, se nós o levamos conosco, mesmo que ele esteja em silêncio, mesmo que pareça que ele esteja dormindo e não se importe conosco, quando nós clamarmos, ele vai atender. Amém? Ele estará lá sempre pronto, sempre pronto, sempre à nossa disposição. Quando nós decidirmos que precisamos dele, ele vai responder, ele vai atender. Jamais ele nos desamparará. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Disse ele a Josué, quando Josué estava diante daquela grande responsabilidade de conquistar a terra prometida, de passar o Jordão, de conquistar Jericó e as demais terras que estavam à sua frente. Deus falou com ele e disse: não te desamparei, não te deixarei, nem te desampararei. Não pasmes e nem te espantes. Glória a Deus. O Senhor é quem garante a vitória, irmãos. Se eles não tivessem levado Jesus com eles, certamente aquele barquinho ou aquele barco teria afundado, como talvez muitos outros já tinham afundado. Porque se acontece naquele mar ondas de até 6 metros de altura, certamente alguns barcos já se tinham afundado. De certeza, não é? Porque eu nasci numa região de praia, de pescadores, estive lá durante toda a minha infância e quase toda a adolescência e até princípio da juventude. E conheci tantas histórias de barcos que naufragaram. Pessoas que eu conhecia que morreram lá no mar, outros que nunca foram achados. E lá não havia ondas assim, tão grandes. Então, certamente os discípulos sabiam que barcos já se tinham ido a pique, já tinham afundado, já tinham naufragado naquele mar. Se o Senhor não estivesse com eles, talvez eles fossem os próximos a afundarem 50 metros de profundidade, no meio de uma grande tempestade, que seria muito provável que não escapassem. Mas o Senhor estava lá, e quando eles clamaram, o Senhor atendeu. E qual foi a atitude do Senhor? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Primeiro Jesus tratou do problema. Eles recorreram ao Senhor e ele tratou imediatamente do problema. Depois, o Senhor tratou com eles. No versículo seguinte, nós vemos, no versículo 40, Jesus perguntou e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Duas perguntas do Senhor. Ainda cá estão essas perguntas. Será que estas perguntas também podem ser feitas para nós nos nossos dias, irmãos? Eu afirmo que sim. O Senhor pergunta: por que sois tão tímidos? Porque muitas vezes somos tão tímidos diante dos obstáculos que nos surgem, diante das situações que nos surgem. Porque muitas vezes nos achamos tão pequenos, tão incapazes. Porque muitas vezes achamos que não somos capazes de enfrentar aquela situação. Porque achamos que talvez outros, mais capazes que nós, devem ir, devem enfrentar, devem resolver. Porque talvez até dizemos ao Senhor: Senhor, porque eu? Manda outro. Por que sois tão tímidos? Porque temeis o mar? Porque temeis o vento?
são apenas criações do Senhor. É a natureza que Deus criou. Mas sabem, os discípulos ainda não tinham visto o Senhor fazer nada sobre a natureza. Tinham visto Ele curar enfermos, não é? Tinham visto Ele multiplicar pães e peixes. Tinham visto Ele fazer muitas coisas. Mas ainda não tinham visto a ação do Senhor sobre a obra da natureza. Por isso que eles estiveram tão tímidos. E Jesus fez mais uma pergunta e disse: ainda não tendes fé? Faltava-lhes fé. Mesmo tendo presenciado tantas maravilhas do Senhor, eles ainda não tinham fé. Quanto tempo temos nós de crentes, de cristãos, servindo ao Senhor? Quantos anos? Quantos meses? Quantas décadas? E o Senhor muitas vezes ainda nos faz essa pergunta: ainda não tendes fé? Porque nós achamos que Deus faz muitas coisas. Deus é soberano e é poderoso e não há nada impossível para Ele. Todos nós dizemos isto e afirmamos, não é? Mas quando chega a hora de pôr a nossa fé em ação, é que a coisa fica complicada, não é? Achamos que se o pastor orar, Deus cura. Achamos que se o pregador orar, Deus cura. Mas, se nós orarmos, será que Ele vai curar? E às vezes não oramos. E às vezes nos vemos diante de situações que aos homens são difíceis e até impossíveis, e não temos a iniciativa de chegar lá e clamar a Deus e orar sobre aquela situação. E às vezes quando o fazemos é de uma forma muito tímida. Jesus continua perguntando: por que sois tão tímidos? Não é? Sem fé é impossível agradar-lhe, diz a sua palavra. Se nós o fazemos sem fé suficiente, então não alcançamos, não recebemos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? São as perguntas do Senhor para nós, para os seus discípulos e para nós também. Eles, se tivessem exercido uma fé verdadeira, uma fé viva, certamente o mar teria lhes obedecido, o vento se teria acalmado e nem precisariam despertar o mestre, nem precisariam incomodar o mestre. Por que podemos dizer assim? Porque depois, quando eles já se encontravam sem o mestre já tinha voltado, já estava com o Pai, à destra do Pai, eles exerceram o seu ministério e exerceram a fé viva e eficaz. E Deus fez tantas coisas maravilhosas através da ação e da palavra dos seus discípulos, dos mesmos que naquele dia não tiveram fé suficiente para repreender o vento e o mar, e continuaram a remar, simplesmente a remar. Mas isto não era suficiente. Bendito seja Deus. O versículo seguinte diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não conheciam bem o seu mestre. E a pergunta deles uns para com os outros foi: quem é este? Não conheciam bem ainda o Senhor. Será que nós também ainda estamos a fazer esta pergunta? Quem é Jesus? Será que precisamos ainda conhecê-lo melhor para tirarmos a conclusão e termos a convicção de quem o Senhor é verdadeiramente? Bendito seja Deus. Então, certamente precisamos ainda conhecê-lo melhor. Conhecê-lo e prosseguirmos
em conhecê-lo. Amém? Para não apenas sabermos quem é Ele, mas vivermos uma fé verdadeira de quem é Jesus e vermos a sua atuação na nossa vida diariamente, fazermos da nossa fé no Senhor um estilo de vida e não apenas separarmos um tempo para estarmos aqui 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, mas no nosso dia a dia fazermos a nossa vida totalmente à parte, ao lado do que deve ser uma vida verdadeiramente com Deus. Quem é Jesus para nós? O que significa o Senhor para nós? Glória a Deus. Os discípulos viviam com o Senhor, mas ainda não o conheciam bem. E nós já sabemos quem Ele é? Eles conheciam Jesus de apenas, talvez, alguns meses, no princípio do seu ministério. E nós, que já conhecemos toda esta palavra, nós que já sabemos tudo o que Jesus fez, nós que já sabemos que Ele morreu por nós, entregando a sua vida lá na cruz do Calvário, nós que somos a sua igreja que Ele fundou no Calvário e que foi inaugurada lá no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, nós que somos os seus discípulos, a nós foi entregada a missão, a obra de continuarmos pregando o Evangelho na terra como igreja do Senhor. Será que nós ainda não conhecemos bem o Senhor? Será que ainda perguntamos, quem é este? Nós ainda não sabíamos que Ele era capaz de fazer isto. Nunca tínhamos visto Ele fazer maravilhas tão grandes. Quem é este? Maior que o mar, maior que o vento, maior que a tempestade. Será que ainda estamos a ficar assustados com o que Deus faz? Não devemos nos assustarmos, irmãos, com o que o Senhor faz. Glória a Deus, porque Jesus disse que aqueles que crescem neles seriam capacitados pelo Espírito Santo para fazerem coisas ainda maiores do que aquelas que Ele fez. Amém? Não deve ser surpresa para nós as maravilhas do Senhor, mas sim, deveriam e devem fazer parte do nosso dia a dia, na nossa vida, como seus discípulos. Amém? Assim como no princípio, assim como na igreja primitiva, que todos os dias eles caminhavam juntos, viviam juntos, pregavam o Evangelho juntos, e todos os dias Deus fazia maravilhas e acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Bendito seja Deus. Porque é diferente nos nossos dias. Porque nós não estamos a viver uma fé igual a que viviam os apóstolos, os discípulos, na igreja primitiva. E Jesus continua perguntando, ainda não tendes fé? Ele quer nos capacitar. Ele quer nos encher de fé suficiente para enfrentarmos e vencermos a todas as tempestades, a todos os obstáculos. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Quem é Jesus? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. João 14:6, o próprio Jesus declarou-se e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que conduz ao céu. A verdade que vence a mentira. E a vida que vence a morte. Amém? Será que em nós atua esta realidade da palavra do Senhor? Que Ele para nós é verdadeiramente o caminho? Será que Ele para nós é a verdade? Será que Ele para nós é a vida?
Será que vivemos isto? Será que pregamos isto? Será que testemunhamos disto? Será que falamos disto a toda a gente? O mundo, irmãos, vive sem saber para onde ir. Portanto, o mundo não conhece o caminho. Eles não sabem de onde vieram e nem para onde vão. Vivem na incerteza, numa incerteza total. O mundo vive mergulhado na mentira, porque eles não conhecem a verdade. O mundo está morrendo, porque não conhece a vida. Nós precisamos falar deste caminho, desta verdade e desta vida para o mundo. Nós precisamos testemunhar do que Jesus é e significa para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, segundo declarou Pedro em Atos 4:12, ele é o único Salvador, disse Pedro, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Jesus é a única esperança para este mundo, irmãos. Glória a Deus. Nós já fomos alcançados por esta esperança. Já temos esta esperança viva. Já andamos com Ele. Já caminhamos com Ele. Já temos uma convicção verdadeira, uma esperança verdadeira de uma vida melhor. Será que estamos espalhando esta semente à nossa volta, irmãos? Glória a Deus. Será que estamos a falar desta salvação tão grandiosa que recebemos para os outros, para o mundo perdido? Nós precisamos fazer isto. Bendito é o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12 e versículo 2. Foi Ele que consumou a nossa salvação. Foi Ele que nos deu uma fé verdadeira. Bendito seja Deus. Vivamos esta fé, irmãos. Vivamos esta fé. Abracemos esta fé. Glória a Deus. E façamos disso um estilo de vida. Glória a Jesus. Digamos como disse o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. Vamos falar de Jesus a todo tempo e em todo lugar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo precisa ouvir de Jesus. E somente nós temos Jesus para dar para o mundo. Mais ninguém. Mas em outro lugar, o mundo poderá encontrar, a não ser no povo de Deus. No povo que tem recebido esta tão grande salvação. Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esta frase diz tudo. Esta frase, como é que eu posso dizer? Esta frase, ela engloba tudo. Se Ele é o Rei dos Reis, então Ele domina sobre tudo. Ele tem todo o poder. Glória a Deus. Ele mesmo declarou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ninguém jamais, irmãos, tem poder sobre o nosso Deus. Ninguém jamais é tão importante quanto o nosso Deus. Não vamos deixar ser levados por coisas deste mundo que parecem ser importantes, que parecem ser grandiosas, que parecem nos trazer grandes vantagens. E às vezes esquecemos que o Senhor é tudo e em todos. Ele sim pode nos dar tudo. Glória a Deus. Aliás, Ele já nos tem dado tudo. Bendito seja o seu nome. Com Ele nós temos tudo. Com Ele, irmãos, nós não temos falta de nada, porque Ele é o nosso tudo. Bendito seja o seu nome para sempre. Ele é o Senhor dos senhores.
Ele é o Senhor de todas as coisas. De todos aqueles que se acharem senhores soberanos, Ele está por cima, porque Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Glória a Deus. Ninguém jamais tem capacidade para competir com Ele. Ele está acima de tudo e de todos. E nós fomos comprados com o seu sangue. Nós fomos eleitos para sermos seus. Bendito seja Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus por Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. E com Ele, diz a Bíblia, que vamos herdar todas as coisas. Glória a Jesus. Sejamos agradecidos a Ele por isto. E em cada dia tenhamos consciência e tenhamos a convicção de quem é Jesus para nós. Amém, irmãos? Vamos fazer de Jesus o nosso tudo, o nosso melhor, aquele a quem devemos tudo, aquele a quem devemos todo louvor, toda gratidão, toda adoração, todo o melhor do nosso dia a dia, e não apenas um tempo quando estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Devemos tudo a Ele, irmãos. Bendito seja Deus. Que o Senhor possa então nos ajudar e nos abençoar. E alguém que esteja aqui, que ainda não tenha feito um compromisso com Ele, que Ele possa realmente passar a fazer sentido nestas vidas a partir de hoje. Que possa realmente fazer um compromisso com Jesus, para que Ele possa passar a ser aquilo que Ele é, para a sua vida também. Amém? Se há aqui alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, como o caminho para a sua vida, como uma verdade para a sua vida, como a vida que vence a morte. Amém? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando vamos a Cristo, Ele nos transforma em nova criatura. Ele nos dá uma vida eterna, uma vida que nunca acaba. Esta vida que Ele promete e oferece. Há por acaso alguém aqui que ainda não fez um compromisso com Jesus e quer recebê-lo como Salvador? Nesta tarde, se há, eis a oportunidade de fazê-lo. Levante uma das suas mãos, venha até aqui à frente, para que possamos orar por si. E o seu nome será escrito no livro da vida. A Bíblia diz que há um livro nos céus, chamado Livro da Vida, onde são escritos os nomes de todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Se há alguém que quer receber Jesus, faça-o agora. Agora é lançada a oportunidade. Bendito seja o Senhor. Muito bem, vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. E se alguém quiser vir à frente e receber Jesus, enquanto estivermos orando, venha. Que Jesus vai fazer morada na sua vida. Vai transformá-lo em uma nova criatura. E a sua vida vai passar a ter um novo sentido a partir deste momento. Glória a Deus. Oremos então ao Senhor. Senhor nosso Deus, damos-te graças, Pai querido, por esta oportunidade tão grandiosa, Senhor, de estarmos aqui reunidos, de falarmos, ó Deus, da Tua palavra, das Tuas maravilhas, e podermos conhecer-te melhor, Senhor, porque quando ouvimos de Ti, passamos a Te conhecer melhor, e certamente Tu operas em nós de uma forma maravilhosa, que acrescentas a nossa fé, Senhor, de forma que aprendemos a andar melhor contigo. Senhor querido, ajuda-nos a andarmos contigo como nos ensina a Tua palavra, para que possas fazer um verdadeiro sentido na nossa vida, Senhor, não apenas quando estamos aqui, mas no nosso dia a dia, possamos andar contigo, caminhar contigo, contigo na nossa frente, contigo no nosso coração, contigo na nossa boca, proclamando, Senhor, o Teu nome e falando de Ti para aqueles que ainda não Te receberam, para aqueles que ainda não Te conhecem, que possamos fazer disso verdadeiramente um estilo de vida, Senhor. Deus abençoa cada irmão, cada pessoa que aqui está, Senhor. Opera grandemente em cada vida.
Toca cada coração, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Ensina-nos a andarmos contigo. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos ajudar, nos conduzir, nos consolar, nos ensinar em cada dia, Senhor. Quando estamos vivendo neste mundo tão complicado, tão perdido, com tantas tempestades, Senhor, à nossa volta, possamos sempre contarmos contigo, clamarmos a Ti, para que acalmes a tempestade da nossa vida, para que nos tragas a vitória, Senhor, no momento certo. E se há aqui alguém, Senhor, que ainda não Te recebeu, que Tu possas, Senhor, contender com eles, tocar as suas vidas, salvá-los, Senhor, para que eles possam passar a viver contigo, a experimentar-te, Senhor, a conhecer-te, a conhecer um novo estilo de vida que somente Tu dás, que somente Tu ofereces, Senhor. Se alguém nos está ouvindo ou assistindo, que faz agora um compromisso contigo, Senhor, transforma essas vidas, entra nos seus corações, opera, Senhor, uma verdadeira transformação, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, abençoa os lares, cura os enfermos, opera grandemente, Senhor, em nome de Jesus é que oro a Ti e dou-Te graças, Senhor. Obrigado. Podem assentar os irmãos. Graças a Deus pela palavra do Senhor, pelo seu Evangelho que é pregado aqui neste lugar, é anunciado neste lugar e também anunciado através das nossas vidas em cada dia. Glória ao nome do Senhor. Seja qual for a tempestade, Jesus é aquele que acalma qualquer tempestade na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós ainda vamos cantar um hino para a glória de Deus enquanto levantamos a nossa oferta para a obra do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Ninguém se sinta coagido portanto, entregar uma oferta, desde que não seja crente, que não esteja nesta comunidade. Não se sinta coagido, mas quem quiser dar, dá de coração. Até os crentes devem dar de boa vontade, de coração, para a obra do Senhor. Glória a Deus, sabendo que serve realmente para a obra de Deus esta oferta. Vamos cantar o hino 86. Glória ao nome do Senhor. Este hino é um testemunho verdadeiro que está dentro do nosso coração, que nos sentimos satisfeitos com Cristo. Amém? Os irmãos sentem-se satisfeitos com Cristo? Amém? Glória ao nome do Senhor. Realmente somos eternamente gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Ele derramou o seu sangue, levou as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades foram postas sobre Ele e nós, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Aquele que está doente pode dizer-se que pelas suas pisaduras já foi sarado. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Hoje estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Hoje estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada servi, desfruto do seu grande amor. Hoje estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo Evangelho e crendo no que Ele me diz. Hoje estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada servi, desfruto do seu grande amor. Hoje estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Hoje estou satisfeito com
Amém. Vou convidar os irmãos que já deram a oferta a ficarem de pé, por favor. E depois vamos terminar o culto cantando mais uma vez a terceira estrofe e o coro. E assim terminamos o nosso culto. Amém. Hoje estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a vida seu povo levar. Hoje estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos. Deus abençoe. Temos o nosso culto terminado e uma boa semana para os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.